Bom dia, minhas maravilhosas. Vocês estão bem? Quero agradecer de antemão minha pastora amiga, a pastora Tamara, o pastor Alex, o Azaf, por essa oportunidade. Também queria agradecer a todas as minhas obreiras, Ireb Music, a equipe de mídia, que está todo mundo ali para ajudar, para a glória de Deus. E eu estou aqui nessa manhã para trazer uma palavra para o seu coração. Eu queria que você deixasse o Senhor Ele falar no seu coração aqui nessa manhã. Eu sou pastora, né? Então, geralmente, é uma palavra sempre de pastora, né? Que, às vezes, vem pregador lá na nossa igreja e fala, eu queria trazer, às vezes, essa mensagem, né? Mas, às vezes, deixa um problema para nós, né, pastora? Então, eu sou pastora e eu tenho certeza que o Senhor tem uma palavra no seu coração. De antemão, eu queria pedir para vocês me ajudarem com um fundo maravilhoso, que me deixa mais tranquila, enquanto a Ana vai tirar ali umas fotos e depois ela vai para o teclado. Eu sei como que é isso, mulher. Eu sei como que é pedir like, curtir, porque nós pedimos isso lá no culto e é todos os dias assim mesmo. Eu queria que vocês abrissem as suas Bíblias em Marcos, no seu capítulo 14, no verso 3, para a glória de Deus. E eu creio, viu, pastora? Eu sei como é difícil mudanças, mas a mudança ela chega no tempo certo e na hora certa. E eu aprendi uma coisa com a senhora quando você foi lá na igreja, de estocar a cadeira, lembra? Quando nós estávamos naquela mesa. E tem 2 semanas que a gente começou com esse propósito lá. Porque eu sei que o Senhor, Ele chega no momento certo e Ele dá estratégia no momento certo. E eu tenho certeza, pastora, que se não for aqui, o Senhor vai levantar e Ele manda de fora. Mas o Senhor, Ele se responsabiliza. Eu tenho certeza que o Senhor, Ele vai preparar tudo. Porque o nosso Deus, Ele é exagerado. Então, não vai ser 18. Ele vai preparar com abundância. E eu tenho certeza que vocês vão desfrutar das maravilhas do Senhor. E continue orando pela filhinha Alcuné, meus amores. Porque nós estamos com um projeto também, para que o Senhor prepare um lugar. E eu tenho certeza que o Senhor está no controle de tudo. Vamos para a Bíblia? Marcos, no seu capítulo 14, no verso 3. Está escrito assim: quando Jesus estava em Betânia, fazendo uma refeição na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um frasco feito de alabastro, com um perfume muito valioso, de nardo puro, e quebrando o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Amém? Meus amores, esse é um texto bem conhecido, mas nessa manhã eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração. Queria que você desprendesse todo o seu pensamento, toda a sua ansiedade e deixasse o Senhor falar com você nessa manhã. Para todo sucesso na vida de qualquer ser humano, em sua trajetória da vida, depende da sua dedicação, persistência, preparação e perseverança. Para qualquer vida, para qualquer ser humano, precisa dessas 4 etapas nas nossas vidas. E não vai ser diferente com nós, né? Se você quer ser uma grande pregadora, você tem que estudar teologia. Para você ser uma grande cantora, você tem que estudar aulas de canto. Para você ser uma doutora, você tem que estudar medicina. E assim por diante, na vida de qualquer ser humano. A preparação na vida de qualquer ser humano é fundamental. E ao longo da Bíblia, nos deparamos com homens e mulheres que, para chegar no centro crucial do cumprimento da promessa, passaram por preparação. Então, a gente não vai escapar. Porque, às vezes, a gente fala assim, não tem que se preparar, tem que se preparar, sim, muito. Porque Gênesis, no seu capítulo 12, do verso 1 ao 3, fala assim: ora, o Senhor fala para Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. O Senhor não falou para Abraão para onde que ele ia. Ele só deu uma ordem para Abraão: sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, no meio do teu povo. Porque tem hora que a gente fica acomodado. A gente fica na zona do conforto e a gente se acomoda. A gente acha, tô aqui tanto tempo, vou continuar assim. Só que tem hora que o Senhor fala, vai para um lugar que eu te mostrarei. E eu sei que às vezes o medo te paralisa. Eu sei que às vezes a dificuldade te paralisa, mas o Abraão, ele confiou. Abraão estudou na faculdade chamada Caminho Desconhecido, para então pudesse ver o propósito se cumprindo da parte de Deus. Abraão não teve medo, ele somente obedeceu. Para ele viver os propósitos de Deus,
Muitas das vezes você vai ter que sair da zona de conforto, da zona do seu, que aqui eu estou acomodada. E o Senhor fala nessa manhã: levanta, vai, porque eu vou te mostrar o caminho, ao caminho que eu já tenho preparado. Então, se Deus preparou, Ele se responsabiliza. Então, confia nessa manhã nas mãos do Senhor. Aleluias. Em Gênesis, no seu capítulo 37, fala também sobre a história de José. E José também estudou. Ele estudou na faculdade chamado inveja dos seus irmãos, da calúnia dos seus irmãos. Ele foi vendido, irmãs. Ele foi vendido pelos seus próprios irmãos. Os seus irmãos levantaram clamor, levantaram coisas para tragar a vida de José. E você está achando que na sua vida vai ser diferente? Tem hora, meus amores, que nós passamos por isso. José estudou na faculdade de inveja, traição, calúnia. Quando ele foi vendido como escravo, quando ele foi parar na casa de Potifar, ele foi caluniado pela mulher de Potifar. E dentro dessas situações, o Senhor estava no controle. Porque tem coisa que na minha e na tua vida que você vai passar para ser uma preparação. Ele passou por tudo isso, pela calúnia, pela injustiça. Ele foi sim, mas isso tudo foi permissão do Senhor. Tem coisa que você está passando aqui nessa manhã e você pergunta: pastora, mas por que tudo isso? Porque há uma preparação. Você está achando que você vai chegar em qualquer lugar despreparado? Não, mulher, você vai ter uma preparação. José passou por tudo isso para ver diante dos olhos dele Deus cumprindo os propósitos junto à sua promessa. Aleluias. E Jó, que passou pela prova mais difícil da vida de qualquer ser humano, no mesmo dia ele perdeu filhos, bens e tudo que ele tinha, mas ainda assim tinha vida. E Satanás, ele ainda foi tão astuto, né? Porque ele chegou a tocar na vida dele, na saúde dele. Foi tumores malignos. A minha Bíblia diz que foi tumores malignos, outra Bíblia vai dizer que lepra. Mas você não olha Jó murmurando. E por tão pouco, você murmuramos, meus amores. E nessa manhã o Senhor te trouxe aqui para te dar coragem, para você se preparar, porque está chegando um tempo novo sobre a sua vida, sobre a sua casa. Mas ele passou por tudo isso, Jó, para ele ver cumprindo sobre a vida dele a promessa da restituição. E Jó, no seu capítulo 42, o Senhor, ele restituiu tudo sobre a vida de Jó, porque no mesmo dia, meus amores, ele perdeu filhos, ele perdeu bem, a doença chegou sobre a vida dele, mas tinha uma promessa de Deus sobre a casa dele, sobre a vida dele, e há uma promessa de Deus para mim e para a tua vida nessa manhã, a promessa de restituição. Mulher, não está nada perdido, não. Os seus filhos são uma bênção, sim. A sua casa é do Senhor, sim. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Para chegar no objetivo central da vida é necessário preparação, foco, alvo, disposição e determinação. Eu vou ler de novo para você gravar isso para a sua vida. Preparação, foco, alvo, disposição e determinação. Contextualizando o contexto do texto em apreço, nos apresenta Jesus ministrando acerca dos sermões proféticos, também conhecido como Sermão da Montanha. Nesse mesmo cenário, Marcos, no seu capítulo 14, do verso 1, 2, fala assim: 2 dias depois seria celebrado a Páscoa, a festa do pão sem fermento. Os principais sacerdotes e escribas procuraram uma forma para prender Jesus, para o traí-lo, para não matá-lo. Porém disse: durante a festa não, para que não haja tumulto entre os povos. Você perceba no versículo 1 que o propósito dos sacerdotes e escribas era um só: prender Jesus e o matá-lo. Mas eles não conseguiram por apenas uma situação, porque ainda não era o tempo. Porque você não entendeu isso não, meus amores. Porque não era o tempo. Porque os planos de Deus acontecem na minha e na tua vida no tempo certo, na hora certa. A palavra de Deus fala em Eclesiastes: há um tempo determinado debaixo do céu. Há um tempo de você plantar, há um tempo de você colher, há um tempo de você chorar, mas há um tempo de alegria, de você rir, irmãs. Porque tudo acontece no tempo de Deus. Aleluia, louvado seja
seja o nome do Senhor. Na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas não será diferente. Tem situações que acontecem, perseguição contra a sua vida, ansiedade, mas de uma coisa estou certa aqui nessa manhã: tudo acontece no tempo de Deus. E o que deve fazer até lá, pastora, é continuar vivendo o propósito firme e forte. E eu quero profetizar nessa manhã. Levanta a sua mão, igreja, nessa manhã, uma manhã de misericórdia, de restauração. Aguenta mais um conjuntinho de tempo. Fica firme no propósito, porque está chegando o tempo. Está chegando o tempo de você cantar. Está chegando o tempo de você viver as coisas novas da parte de Deus. Recebe renovo, recebe ousadia, recebe graça, porque há um tempo, e esse tempo está chegando, meu amor. Aguenta mais um tempo. Está chegando o tempo de você cantar de novo. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. A primeira lição fala sobre preparação. Preparação, aleluia. Se estamos no culto com irmãs, porém estamos tomando, por exemplo, uma mulher que no termo de se preparar, essa soube se preparar. E como essa mulher se preparou? Essa mulher, ela se preparou tanto para a sua única adoração. Louvado seja o nome do Senhor. Se estamos de acordo com a Bíblia, em João, no seu capítulo 12, do verso 3 ao 5, também irá narrar essa mesma história, só que de uma forma diferente. Judas está colocando um suposto valor na entrega dessa mulher, que entrega tudo que ela tinha de melhor para o Senhor. Então Maria, pegando um frasco de perfume, de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e enxugou com seu cabelo, e toda a casa se encheu com o cheiro daquele perfume. Mas Judas, um dos seus discípulos, que é aquele mesmo que ia trair Jesus, disse: por que não vender este perfume e repartir entre os pobres por 300 denários? Mas Jesus, ele sempre tem uma réplica, né? Para qualquer pergunta, para qualquer discórdia, o Senhor, ele sempre chega e fala: Judas, você poderá fazer isso mais outras vezes, mas o que essa mulher está fazendo hoje, ela está me preparando para o grande dia. E não é à toa que até hoje nós conhecemos essa mulher, porque essa mulher, ela soube se preparar. Você está se preparando aqui nessa manhã? Você está andando preparada com as coisas do Senhor? Aleluias. Se de fato estamos com acordo com essa mulher se preparou tanto, e a Bíblia vai dizer que ela se preparou quase um ano. Exatamente, ela se preparou quase um ano pela entrega que ela fez. Teologicamente falando, um denário é equivalente a um dia de trabalho. Ao longo, essa mulher se trabalhou 9 meses e 15 dias para entregar a sua única oferta, a sua única essência nos pés de Jesus. E às vezes você tem algo de bom para oferecer para o Senhor, e você às vezes não oferece. Fala: ai, pastora, é somente mais um culto, né, pastora? É somente mais um culto na manhã. E se essa manhã o Senhor quiser mudar o seu cenário? Porque aquela mulher lá entregou tudo. Pensa você trabalhar 9 meses e 15 dias para você entregar tudo para o Senhor. Mas aquela mulher, ela foi notada. Aleluias. Se essa mulher se preparou tanto para a sua única adoração. Eu posso falar algo aqui? Se você concorda comigo, diz amém. Eu posso falar algo? E eu fico olhando essa geração de hoje, pastora. Diz assim: ah, pastora, é para o Senhor, né? Para o Senhor, para o Senhor pode ser assim. E eu fico me perguntando uma coisa: se é para Jesus, pode ser de qualquer jeito, igreja? E por que às vezes nós fazemos de qualquer maneira? Porque às vezes a gente queremos achar que não tem que ter uma preparação. Porque essa geração de hoje fala: ah, é para o Senhor, é para Jesus, mas lá fora você fazia melhor, não fazia, pastora? Eu lembro que se a gente queria fazer alguma coisa, a gente não metia esforço. Então por que hoje é para o Senhor? Você tem medo.
Você se preocupa tanto que os outros vão falar. Ai, pastora, mas eu vim tão arrumada hoje. Eu vim tão caprichada hoje. E eu tenho medo. Mulher, não se apega com isso não. Isso é passageiro. O que te espera é a vida eterna. Agora de salvação. Então todas as vezes que você entrar dentro deste culto, você dá o seu melhor, porque é para o Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Essa mulher não subiu no altar de qualquer maneira. Essa mulher não louvou de qualquer maneira. Essa mulher não pregou de qualquer maneira. E eu me lembro também de Davi. Davi, ele estudou tanto para reinar. Ele passou por tantas coisas para reinar. Ele passou na escola chamada Urso, Leão, Golias. Para quê? Para preparado para reinar como rei de Israel. E às vezes, né, pastora, a gente vê uma geração tão difícil. Irmãs, geração difícil, que não quer fazer as coisas de qualquer jeito. É tão difícil, a gente fala, não é assim. Não, mas eu vou fazer assim, porque assim melhor não, irmãs. Davi também se preparou para reinar. Davi, ele estudou por essas etapas, porque tem que passar por etapa. Porque você acha que com você vai ser diferente. Tem que ter uma preparação, sim. Tem que ter uma renúncia, sim. Tem que ter uma busca, sim. Cadê as que entraram aqui nessa manhã? Preparada para adorar o Senhor. Ah, não, irmãs, você não viu isso, não. Cadê aquelas que entraram preparadas para dar o de melhor para o Senhor nessa manhã? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A segunda lição fala sobre foco. Você percebe que quando estamos focados naquilo que faz, quando nada e ninguém consegue arrancar dela o objetivo, determinação de continuar, veja que Judas está tentando desanimar aquela mulher. Está falando, para que tudo isso? Para que se arrumar tanto? Para que tanto glória? Para que tanto aleluia? Para que fazer tanto que é para o Senhor? Mas aquela mulher, ela estava disposta a romper. E ela não ligou nem para que Judas estava falando. Porque vai ter muitos Judas na minha e na tua vida, tentando fazer você parar, tentando fazer você desanimar. Mas eu te trouxe uma palavra aqui nessa manhã. Ei, mulher, se levanta hoje. Se prepara hoje. Tenha foco hoje. Porque o Senhor está vendo as suas renúncias. Aleluias. Ei, se estamos focados, o ideal aqui é que aquela mulher, ela estava focada. E ela não estava focada não para quem, mas sim para quem. Às vezes você está focada para as pessoas, e ela não estava focada para as pessoas. Ela estava focada para aquele que tudo pode, para aquele que é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ela estava preparada. Aleluia. E eu quero te dizer aqui nessa manhã que nenhum pensamento, nenhuma proposta, nenhuma palavra contrária, nenhuma destruição, nenhuma negatividade pode parar quem está focado a romper para alcançar de Deus a misericórdia. Daniel estava focado, e ele estava focado naquele que tinha chamado ele. Ele estava numa terra pagã, poderia viver do jeito que ele queria, mas ele estava focado naquele que tudo podia. E aquele é o general. Pode se levantar sim, cova contra a sua vida, leão pode rugir sim, mas sim aquele que todo chega. Irmã, sai, igreja, você não está entendendo não. Aquele quando chega, você sabe quem você tem confiado. Você sabe que ele que está contigo. Tinha se levantado sim, comprou contra a filha de Daniel, e ele falava assim, mesmo assim, eu fui lançado, eu sei quem vai estar comigo. E Daniel foi lançado sim, o Senhor estava com ele. Porque você acha nessa manhã que o Senhor não está mais com você, mulher? O Senhor sabe o que você está passando, e Ele te trouxe aqui nessa manhã para te dizer, eu estou contigo, eu estou dentro dessa cova, eu estou dentro dessa dificuldade, eu ainda sou o teu Deus, mulher. Aleluias. As chamadas de Deus para a tua vida. Será que você se esqueceu das promessas de Deus, do propósito de Deus para a sua vida? Se você entrou neste culto nessa manhã, não permita que a distração do barulho de lá de fora possa arrancar a essência que está pelo lado de dentro de você. Porque Daniel estava numa terra pagã, mas o barulho da Babilônia não arrancou a essência dele.
Ei, mulher, você não entendeu isso não. Não deixa que o barulho de lá de fora, não deixa que a Babilônia arranque a essência que está pelo lado de dentro de você. Aleluias. Não deixa que o barulho te tire do altar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A terceira lição fala sobre alvo. Alvo é diferente de foco. Não podemos confundir. Tem gente que tem muito foco, mas não tem alvo. Tem gente que tem muito alvo, porém não tem foco. Pastora, me explica, eu te explico. Alguém que tem um foco, mas não tem alvo. É simples. A máquina de tirar foto tem um sistema chamado Foco e Zoom. Ela foca naquilo que quer registrar. Porém, se você não tiver um alvo, ela registra tudo que está à sua volta. Mas quando ela está focada, o alvo é específico. Você tem um alvo, você tem um foco, você tem um alvo, você tem um foco, mulher. Foca nele, deixa nele. Ele está no controle da situação. Aleluias. Axé, canta lá e bacê. Axé, canta lá, baçou. Ah, Jesus amado, você precisa tanto ter um foco quanto um alvo. Os objetivos para ser concretizado na tua vida, você tem que ter um alvo. Tem muita gente que não tem alvo, mas tem foco, mas é duas coisas que tem que andar junto. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Tem muita gente, aqui não, mas a Vila Iocuné, tem um monte de irmã que fala assim: ah, pastora, eu nasci assim, eu estou vivendo assim, eu vou morrer assim. Mas eu vim te falar uma palavra. Você não nasceu assim não. Você não vai viver assim não. Todo jugo de Satanás hoje cai por terra. Seja livre, seja liberto de toda algema, de toda palavra contrária, de todo não, de toda decepção. Hoje o Senhor, Ele chega sobre a tua vida e Ele te liberta. Ele te liberta de qualquer pensamento. Eu sei que é difícil. Eu sei que às vezes a gente pensamos em parar. É normal a gente pensar em parar. O anormal é a gente parar, desistir. Eu sei que tem pessoas que sofreram aqui, tem traumas. Que tem traumas com ela mesmo. Mas essa manhã o Senhor, Ele quer te libertar. Seja livre nessa manhã. O Senhor te fez uma nova criatura. E se o Senhor te perdoou, irmãos, irmãs, tem coisas que não pode te carregar mais em um peso. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Fala sobre, a quarta fala sobre disposição. Fala que alguém, vai apertar um pouquinho aqui, irmãs, mas daqui a pouco melhora. Fala de alguém disposto. É necessário lembrar de Samuel. Samuel, assim com muita idade, também tinha muita disposição. Porque carregamos a ideia errada, que quanto mais jovem, normalmente tem mais disposição. E às vezes não é verdade. Não é verdade. Existem algumas pessoas novas por aí, não denuncie ela não, tá, irmãos? Não denuncie essa irmã que está do seu lado, não. Mas que não tem ânimo para nada na vida. A pastora, só lá no Iocuné tem isso. A pastora diz, vamos orar. Ah, pastora, orar para quê, pastora? A pastora diz, vamos jejuar. Jejuar para quê, pastora? A pastora diz, vamos evangelizar. Evangelizar para quê, pastora? A pastora diz, vamos estudar teologia. Teologia para quê, pastora? Ei, irmãos, agora me responde uma coisa, minha filha. O que você quer para a sua vida nessa manhã? A Bíblia diz em Provérbios 6:6, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, observe o caminho dela e seja sábio. Não é com você não, né, irmã? Cutuca ela fala, não é com você não, né, irmã? Que Deus está te falando, né? Você é nova, está cheia de disposição, né? Mas o Senhor, Ele não erra endereço, não erra. O Senhor não erra endereço, não. Então, irmãs, vamos ter disposição nessa manhã. Disposição, irmãs. E quando nós estávamos tomando café, eu já estava ali falando para elas que a partir de agora elas não vão ter sábado livre. Que durante o dia nós vamos trabalhar para o Senhor. Chegou o tempo de a gente arregaçar as mangas e se levantar. Pastora Tamara, que você está precisando de ajuda, eu vou te ajudar.
Tá vindo um templo novo. Tá precisando de pintar as paredes, de fazer o altar. Então é o tempo de você se levantar. Eu estava falando ali para elas agora. Se o Senhor preparou uma promessa, nós vamos ficar sentados até quando? Nós temos que se levantar. Então, irmãs, aqui não tem preguiçosa não, Jesus. É só lá, né? É só lá que tem, irmãs. Quem se lembra daquela... Me perdoa, meus amores. 5, determinação. O que é uma pessoa determinada? Uma pessoa determinada, nada para ela. Independente do processo que ela está passando. As coisas estão dando de mal a pior e ela não perde o culto. As coisas estão indo de água abaixo e ela não tira o pé do altar. O esposo dela, os filhos dela ainda não servem o Senhor. Mas ela determinou no coração: a minha casa servirá o Senhor. Em Atos 16, no versículo 31, há uma promessa de salvação para mim e para a tua vida, igreja. Então, meus amores, não pare, se amarra no altar, se apega no altar, porque o altar te cura, o altar te liberta, o altar traz vida, o altar traz vida para aqueles que o médico, para aquele que o homem já desenganou. O Senhor traz vida nessa manhã. Ah, pastora, você não sabe como está. Meus amores, vocês se lembram daquela mulher sulamita? 2 Reis, no capítulo 4, do 8 ao 44, a Bíblia fala que ela observou o profeta Eliseu. E todas as vezes que ele ia para aquele templo chamado Monte Carmelo, ela falava assim: venha se hospedar aqui, eu vou fazer um cantinho para você repousar, um cantinho para você descansar. E a Bíblia fala que o Senhor, porque enquanto nós fazemos para o Senhor não fica te devendo nada. Ah, pastora, tem certeza? Eu tenho certeza. Quando você faz para o Senhor, para o altar ele te recompensa. O altar ele te cura, o altar te liberta. E a Bíblia fala que aquela mulher, ela tinha tudo que o dinheiro podia dar. Mas ali, Geazi observou ela. O Senhor está te observando aqui nessa manhã. Ele sabe da sua necessidade. Ele sabe do teu coração precisa. E a palavra de Deus fala que ele observou e determinou sobre a vida dela um filho. E ela gerou um filho num tempo determinado. Ela gerou aquela criança. Mas a Bíblia fala que também aquela criança veio a morrer. E para onde ela levou essa criança? Ela levou naquele quarto. Sabe, naquela intimidade que o profeta tinha. Tem mulheres aqui que precisam voltar a entrar no quarto da intimidade, um quarto que você entra em guerras, que o Senhor ele conhece a tua voz, que o inimigo não quer nem chegar perto. Tem mulheres que esqueceu desse quarto nessa manhã, e o Senhor te convida a voltar nesse quarto, voltar no tempo de guerra. Irmãs, a bonança chegou para a sua vida, mas não esquece de guerrear não, mulher. Porque quando ela chegou à bênção dela, quando a morte bateu dentro da casa dela, ela sabia que tinha um depósito, ela sabia que tinha uma confiança no Senhor. E a Bíblia fala que ela levou aquela criança para aquele quarto. E o detalhe que me deixa mais impressionada, que quando ela sai de encontro ao profeta, pergunta para ela: vai tudo bem com você? Vai tudo bem com a tua casa? E ela diz: vai tudo bem contigo, mulher, vai tudo bem. Sabe por quê? Nós erramos no dia de hoje. Nós contamos o nosso problema para tantas pessoas, não é, pastora? E eu não sei se é só lá na Vila Rico, não, mas eu acho que aqui pode ser que aconteça. E às vezes a pastora é a última a saber, né? Só sabe quando é a hora do B.O., né? E aí, o que acontece? Aquela mulher, ela soube para quem ela comentava. Ela foi atrás daquele que poderia dar vida. Ela foi atrás daquele que poderia trazer uma esperança para ela. Então, às vezes, você procura em tantas outras pessoas e esquece que o altar ainda cura, que o altar ainda liberta. A Bíblia fala que ela respondeu: sim, está tudo bem comigo. E eu vou conjecturar aqui, se vocês me permitirem. Eu estou indo no culto na igreja Monte Carmelo, ouvi o pastor Eliseu. A igreja, você não está entendendo não. Aquela mulher estava em luto, mas ela decidiu se levantar.
Ela decidiu se posicionar. Ela se decidiu. Irmãs, e quando o luto chega, dói. Eu estou falando porque eu sei o que é isso, mulher. Eu sei o que é passar em luto. Eu já perdi um filho e eu sei que dói. Dói de verdade. E aquela mulher, ela estava em luto. E às vezes você olha e fala assim, é tão pequeno. Ah, pastora, hoje eu entendi que o que eu estou passando é tão pequeno. Aquela mulher estava em luto, irmãs. E é tão difícil. Eu fui desenganada pelos médicos. Eu perdi uma criança. E quando eu perdi o meu filho, a medicina me desenganou. A medicina falou que eu não poderia gerar mais. Eu fiz até biópsia, porque falaram que dentro do meu útero eu tinha câncer no útero. E aonde a medicina desengana, Jesus, ele chega para te trazer vida. E ele te traz vida com abundância, minhas irmãs. Você não está entendendo não, irmãs. Hoje tem vida sobre a sua casa, tem restauração sobre a sua casa, tem cura sobre a tua casa, irmãs. Na onde a medicina me desenganou, eu gerei. Mas foi um processo. O Senhor sabe por que Ele faz. Uma vez lá atrás, me falaram assim, olha, filha, Deus ele te fala assim, você não vai conhecer a Deus de ouvir falar, mas de viver. Irmãs, viver com Deus é diferente. Irmãs, eu tive um processo. Eu passei por aquele processo todinho. Eu fiz biópsia. Eu tive que ir atrás de médico. Mas quando eu me posicionei, quando eu coloquei a minha preocupação, as enfermidades que o médico falou no altar, o altar me curou. O altar fez eu gerar onde a medicina falou que eu não ia gerar mais. Irmãs, eu era muito nova. E o médico falou que eu não poderia gerar, irmãs. E quando passou um tempo, eu sei o que Ana sentiu. Porque eu fiquei da mesma forma. Eu pedia para o Senhor, Senhor, se o Senhor me der, eu vou depositar no teu altar, Senhor. Se o Senhor fizer, eu vou mostrar que tu és Deus. E o Senhor me deu. Eu tenho um filho chamado Samuel Lucas, de 10 anos. A qual a medicina falou que eu ia ter um parto tão complicado. Mas porque Deus ele faz para mostrar que Ele é Deus. Quando eu cheguei lá para mostrar a minha biópsia, a médica falou assim para mim, olha, eu não sei o que aconteceu, mas aonde tinha não tem mais. E o Senhor ele te visitou. Irmão, se você não entendeu isso não, o Senhor ainda cura. O Senhor ainda faz para mostrar que Ele é Deus. Irmãs, eu tive o Samuel Lucas de parto natural, onde a médica falou para mim que eu ia sofrer, que eu ia ter um parto muito decisivo, que numa certa hora ela falou para o meu esposo que poderia sobreviver a mãe e o filho. Irmãs, mas o Deus que nós servimos, Ele faz o sobrenatural para mostrar que Ele é Deus. Eu não sei qual que é o sonho, qual que é o projeto que a medicina ou o homem desenganou, mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Hoje o Senhor traz cura, libertação, restauração. Volte a sonhar, ainda vai fazer porque o Senhor não mudou. Irmãs, e eu tive o Samuel, e quando ele estava mais ou menos com 5 anos, ele queria um irmão, e eu fui e dei um cachorro. Né? A gente deu um cachorro. Mas quando o Senhor tem uma promessa, lembra, pastora, disso? Quando a gente tem uma promessa, eu perdi o meu cachorro. Chorei muito, gente, porque quem tem amor sabe o que eu estou falando. E eu chorei muito, e eu falei assim, meu Deus, e foi um ano mais difícil. Porque ali eu voltei no médico, e eu tive muitas surpresas. Mas o Senhor, Ele é aquele que promete e cumpre. Ele não mudou. Quem mudou foi eu e você que deixamos de acreditar. Foi eu e você que deixamos de confiar naquele que prometeu a promessa. E aquele Deus, Ele não mudou. E Ele falou assim, eu ainda estou contigo, filha minha. E eu me lembro como se fosse hoje, eu estava num culto. E o Senhor me visitou naquele dia que algumas pessoas sabiam o que eu estava passando. E chegou uma pessoa de Deus na minha vida e falou assim, pastora,
Hoje Deus visita o seu útero. Aonde a medicina desenganou, o Senhor, Ele chega com vida. E você vai gerar no tempo determinado. E você vai ver a promessa que Deus vai fazer sobre a tua vida. E eu queria uma menina, o Senhor falou assim, é um menino que eu estou te dando. Irmãos, você não tem noção. Foi dessa maneira que o Senhor fez. Descobri que estava grávida, então a pandemia. Tem um Davi Azaf, vai fazer 3 anos. Você não tem noção que é isso não, irmãos. O Senhor, Ele faz viver. O Senhor faz você gerar. Irmãs, eu passei por tantas coisas até chegar ao Azaf. Foram tantas coisas que o médico falou. Foram tantas coisas que a medicina me desenganou. Mas Jesus, Ele traz vida sobre a minha vida, sobre a tua vida. E na onde a medicina desenganou, chegou a Azaf, irmãos. Chegou a Azaf para mostrar que eu sou ainda crente muito mais. Porque eu não sei você, irmãos, mas quando é o segundo, o Senhor veio para mostrar que Ele é Deus. Irmãos, e você está achando que foi fácil gerar o Azaf? Não foi fácil, não. Mas o Senhor cuidou. Irmãos, até o último instante. Até o último momento, Satanás lutou contra a minha vida e contra a vida dele. Eu quase morri no parto dele, mas nós sobrevivemos. E o nome do Senhor foi glorificado, irmãos. Você não está entendendo isso não, irmãos. Você serve o Deus dos deuses, o médico dos médicos, o Deus do impossível, o alfa, o ômega, o princípio e o fim. E porque você está achando que é isso que vai te tirar do altar, não é isso não, irmãos. Aquela mulher estava em luto, mas ela soube buscar a provisão, a providência da parte de Deus. E eu soube, irmãs, tem um Azaf lá 3 anos para a glória de Deus. E o Senhor falou assim para mim, aonde você for, você fala do meu nome que eu ainda faço milagre. Então em todo lugar que eu chego, eu conto das maravilhas do Senhor. Irmãos, para de contar a tristeza e começa a contar das maravilhas que o Senhor fez sobre a sua vida. Quantos livramentos de morte que você não passou. Você não tinha mais jeito para o mundo e hoje você está aqui em lugar de princesa, escutando uma palavra que ainda cura. E por que você tem medo, meus amores? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos se lembrar também daqueles 3 jovens na fornalha. Em Daniel 3, o versículo 17 e 18, fala que aqueles 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, estavam numa terra pagã. E eles decidiram. Sabe o que esses dias eu falei uma palavra dura para minha irmã? Porque a irmã a gente dá no meio, né, pastora? Eu não sei se você faz isso com a sua, porque a minha, coitada. Levanta aí, Beth, para todo mundo te conhecer. Levanta aí, filha. Essa daí, irmãos, eu pego ela, mas eu pego ela no estreito. E eu falei assim para ela, sabe o que acontece nos dias de hoje? A gente que temos que decidir. Vai viver assim até quando? Me diz uma coisa, irmãs. Vai viver assim até quando? Um pezinho no altar, um pezinho no mundo. Um pezinho hoje na igreja. Hoje eu adoro porque está difícil. E amanhã eu não adoro porque já está bom, né? Então eu vou para o mundo. Irmãos, o que esses 3 jovens decidiram? Eles decidiram adorar. Eles decidiram entregar o seu melhor no altar. Eles decidiram, por mais que estavam numa terra pagã, eles decidiram. Você está decidida nessa noite, nessa manhã, e viver o extraordinário de Deus? Porque eles corriam risco de vida sim, mas eles decidiram. E ele sabia que quem estava com ele poderia aquecer 7 vezes mais. Pode aquecer 7 vezes mais. A prova é sobre a tua vida, mas teu general, teu grande eu sou, que chega dentro de você e faz você passear. Faz você passear dentro dessa fornalha, para ele mostrar que ele é teu Deus. Irmãs, pega nas mãos do Senhor nessa manhã. Está doendo nessa fornalha, Senhor, passeia comigo aqui. A Bíblia diz que nem o fogo chegou sobre a vida deles, nem no fio de cabelo, irmãos. É porque você desacredita desse Deus. Ah, igreja, você não entendeu isso não. Você desacredita de um Deus que Ele é o dono da fornalha. Se Ele quiser, Ele apaga esse fogo, Ele acaba essa tempestade. Porque uma palavra dEle muda tudo, muda a tua história hoje.
Muda o seu cativeiro hoje. Uma palavra dele tem salvação hoje. Pastora, como assim? O Senhor pega assim. O Senhor pega o drogado e faz virar príncipe. O Senhor pega aquele que é viciado na bebida e vira um porteiro da obra do Senhor, vira um pregador da palavra do Senhor. E por que você deixou de acreditar? Ai, irmãos, me perdoa, posso, pastora? Por que você deixou de acreditar nesse Deus? Por que você deixou de confiar nesse Deus? O que está acontecendo comigo e com você, irmãs? O que está acontecendo comigo e com você? Que deixamos de confiar nesse Deus. Ele ainda é o grande eu sou. Sabe aquele Deus que batizava no hino na harpa? Ele está aqui nessa manhã e Ele quer te trazer renovo. Ele quer trazer restauração. Porque você deixou de acreditar? Porque você está achando que lá fora é melhor? Não é não, irmãs. Deus, Ele te trouxe aqui nessa manhã para te dizer que Ele tem pressa. É tempo de você se levantar, decidir romper, decidir viver o novo de Deus, decidir ter foco, o alvo, o objetivo. Cadê aquelas crentes, irmãs, que era renovada? Ela é renovada, pastora, através de uma oração. Ela é renovada no hino da harpa. Ah, pastora, se não tiver aquelas luzinhas, que luzinha o quê? Você precisa do Senhor. E Ele está aqui nessa manhã. Ele está aqui para te renovar. Ele está aqui para te curar. Ele está aqui para te trazer vida com abundância. Ele pode, eu não posso, mas Ele pode. Ele pode entrar dentro do teu lar agora. Ele está vendo o teu sofrimento. Ele está vendo, pastora, eu vim nessa manhã porque é a última manhã. É a última manhã que Deus traz vida. Ele não te perde. Irmãs, Deus marcou essa manhã com você. Ele te marcou, mulher. Quando o Senhor nos marca, está marcado. Não tem para onde a gente correr. Irmãs, nessa manhã o Senhor fala no meu coração. É uma manhã de misericórdia. É uma manhã de salvação. É uma manhã de cura. É uma manhã de transformação. O Senhor, Ele quer mudar o seu cativeiro. Alebaxê, canta, labaxê. Alalabaxê. O Senhor, Ele está aqui, irmãos. Se envolve, tira desse eu, tira dessa soberba, que você depende somente dEle, que você é totalmente dependente do Senhor. Se envolva aí. Feche os seus olhos nesse momento. Eu queria orar por você. Joyce, louva ao Senhor. Eu quero orar por você porque o Senhor, Ele fala no meu coração. Eu estou levantando uma nova geração. Uma geração que não se contamina com a Babilônia. Que não deixa o eu, não deixa a soberba chegar. O Senhor, Ele quer mudar a sua manhã. Espírito Santo de Deus, estamos aqui diante da Tua presença, Pai. Ah, Senhor, Tu sabes.